A escuridão da noite envolve a câmara secreta de John Dee, onde apenas a chama de velas tremulantes ilumina a vasta coleção de manuscritos e artefatos esotéricos. Em meio ao silêncio absoluto, repousa sobre a mesa um objeto de brilho negro, profundo como o abismo, o espelho de obsidiana. Não é um mero reflexo da realidade, mas uma passagem, um portal entre mundos. Dee, matemático, astrólogo e conselheiro da rainha Elizabeth I, sabia que o conhecimento verdadeiro não era acessível apenas pelos sentidos humanos. Ele acreditava que as chaves para a verdade universal estavam em outra esfera de existência, um domínio habitado por anjos. E ele encontraria um meio de falar com eles. Desde cedo, John Dee foi um homem singular. Educado em Cambridge, seu intelecto o colocou entre os grandes eruditos da época, mas sua curiosidade ultrapassava os limites convencionais da ciência. Ele queria entender a mecânica do cosmos, os números que regiam a criação e as forças invisíveis que moldavam o destino da humanidade. Ao longo de suas investigações, encontrou referências a uma linguagem perdida, um idioma celestial falado por anjos e deuses. Ele precisava decifrar esse código divino, e para isso, necessitava de um meio de comunicação. O espelho negro, de origem asteca, chegou até Dee por meio de colecionadores de artefatos raros. Sua superfície polida e enigmática parecia absorver a luz, e quando observado por muito tempo, dava a sensação de movimento interno, como se fosse um oceano de trevas vivas. Mas o objeto, por si só, não bastava. Dee precisava de alguém com o dom da visão espiritual, alguém que pudesse enxergar além do véu. Foi então que encontrou Edward Kelly. Kelly era um enigma. Um homem envolto em histórias controversas, acusado de falsário e alquimista renegado, mas que afirmava ter um dom extraordinário. Ele podia ver e ouvir entidades de outras esferas. Dee, fascinado, aceitou a parceria. Assim, sob luz de velas e em noites silenciosas, ambos iniciaram os rituais de comunicação. O método era complexo e ritualístico. Dee recitava invocações, passagens bíblicas e encantamentos retirados de antigos grimórios. Enquanto isso, Kelly fixava os olhos no espelho negro, permitindo que sua mente fosse transportada para outra dimensão. No início, apenas sombras dançavam na superfície da obsidiana, contornos sem forma definidos. Mas com o tempo, Kelly começou a descrever visões de seres celestiais, entidades de pura luz que se comunicavam através de símbolos e palavras em um idioma desconhecido. Foi nesse momento que nasceu a chamada língua enoquiana. Kelly ditava as mensagens e Dee as registrava meticulosamente, acreditando que estava recebendo instruções divinas. Os anjos falavam sobre o destino da humanidade, sobre forças cósmicas além da compreensão e sobre a necessidade de Dee cumprir um grande papel na evolução espiritual do mundo. Mas a comunicação não era sempre tranquila. Nem todas as entidades que surgiam pareciam benevolentes. Algumas figuras eram sombrias, suas palavras carregavam uma vibração que trazia inquietação. Uma presença, em particular, começou a interferir, testando a fé de Dee e Kelly. O contato com essas entidades se tornou cada vez mais intenso, e os anjos passaram a exigir sacrifícios que desafiavam os limites morais da dupla. Em uma das ordens mais perturbadoras, os anjos instruíram que Dee e Kelly compartilhassem suas esposas, uma prova de devoção absoluta ao plano celestial. O pedido marcou uma fissura irreversível entre os dois. As horas avançavam sem que John Dee percebesse. A cada noite, sua obsessão pelo contato com os anjos se aprofundava. O espelho negro não era apenas um instrumento, tornara-se um portal vivo, um intermediário entre os mundos. Dee acreditava que a linguagem enoquiana, ditada por seres celestiais, era a chave para compreender a estrutura oculta da existência. Mas à medida que ele avançava nesse caminho, começava a perceber que forças desconhecidas também o observavam. Kelly descrevia cada visão em detalhes perturbadores. No início, os anjos surgiam como figuras de luz dourada, irradiando uma presença quase divina. Mas com o tempo, formas indistintas começaram a se manifestar.
Algumas eram sombras difusas, outras pareciam criaturas decompostas por uma realidade distorcida. Dee questionava se todas essas entidades eram de fato anjos, ou se ao abrir um canal com o invisível, ele havia permitido que algo além do seu controle cruzasse o limiar. Os encontros se tornaram mais intensos. O espelho negro já não apenas refletia a escuridão, ele parecia projetar imagens que se moviam além da sua superfície. Kelly dizia sentir um peso sobre os ombros sempre que fitava a obsidiana por muito tempo. O próprio ar dentro do quarto parecia se tornar denso, como se um véu separando dois mundos estivesse se tornando cada vez mais fino. Dee, no entanto, estava convencido de que tudo fazia parte de um grande plano divino. A influência dos anjos começou a moldar as decisões de Dee. Eles revelaram códigos numéricos, sequências enigmáticas que, segundo suas mensagens, continham fórmulas para transformar metais, abrir passagens dimensionais e até prever o futuro das nações. Dee acreditava que esses segredos não eram apenas para sua iluminação pessoal, mas para mudar o destino da humanidade. Em suas anotações, falava sobre um reino angélico na Terra, onde os seres humanos poderiam viver sob a orientação direta dessas entidades superiores. Mas então, vieram as provações. Os anjos exigiam provas de fé cada vez mais perturbadoras. Suas ordens se tornavam contraditórias, como se forças opostas estivessem lutando por sua mente. As vozes que Kelly ouvia não eram mais as mesmas. Havia algo novo. Algo que trazia consigo um peso espiritual esmagador. Ele começou a temer que o espelho não refletisse apenas o divino, mas também algo terrivelmente profano. A rainha Elizabeth I, antes fascinada pelos talentos de Dee, começou a se distanciar. A corte murmurava sobre suas práticas, suspeitando que ele tivesse cruzado a linha entre o conhecimento e a heresia. Os rumores sobre seus contatos com forças invisíveis o tornaram alvo da desconfiança da Igreja. A ciência e a magia, que Dee sempre acreditou serem duas faces da mesma verdade, agora se chocavam com um peso que ameaçava destruí-lo. Em uma das últimas sessões registradas, Kelly relatou que uma entidade desconhecida surgiu no espelho negro. Sua forma era impossível de descrever, um emaranhado de luz e sombra que vibrava em uma frequência inumana. A voz que veio do espelho não se parecia com nenhuma outra. Dee ficou em silêncio por longos minutos antes de registrar a única frase que conseguiu compreender. Você foi longe demais. Pouco tempo depois, Dee e Kelly se separaram. O vínculo entre eles, antes selado pelo desejo de desvendar os mistérios do cosmos, havia sido corrompido pela dúvida e pelo medo. Dee passou seus últimos anos na miséria, longe das grandes cortes e dos privilégios que um dia desfrutou. Seu legado permaneceu oculto em páginas desgastadas, espalhadas entre colecionadores de grimórios e bibliotecas secretas. Mas o espelho negro sobreviveu. Ele repousa hoje no Museu Britânico, exposto entre outros artefatos místicos. Visitantes que passam por ele dizem sentir um arrepio inesperado, como se algo os observasse de dentro da superfície de obsidiana. Alguns relatam ouvir sussurros quando se aproximam. E há aqueles que juram que, se você olhar por tempo suficiente, poderá ver algo olhando de volta. E agora, eu pergunto a você: até onde o desejo pelo conhecimento pode nos levar? John Dee acreditava estar seguindo um propósito divino, mas será que ele realmente falou com anjos ou abriu uma porta para algo que não deveria ser acessado? Se você gostou dessa história e quer mais relatos sobre os mistérios do comportamento humano, a filosofia e os limites entre o racional e o inexplicável, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Nos vemos no próximo mistério.